Vamos lá, não, sem delongas, abre a câmera aí, Joãozinho. Lhes apresento ela, Jéssica de Jesus, direto de Braço do Norte. Te amo, obrigada por estar aqui, gratidão. Tudo bem, minha linda? Gratidão pela sua vida, bom dia. Gratidão pela sua, olha o cabelão dela, gente, meu sonho, esse cabelo da Jéssica. Estava contando aqui como é que fazia? Qual que era o nome Eu fazia 1 milhão de permanente, eu fazia permanente a cada 15 dias para ter cabelo crespo, não teve jeito, não teve jeito. Quem sabe na próxima. Ô, Jéssica, bom, gente, assim, ó, se eu for fazer uma introdução aqui para falar da Jéssica, eu conheci a Jéssica ano passado. Aliás, eu conheci pessoas incríveis em Braço do Norte, a vida nos levou para lá, graças a Deus. E desde então a gente tem feito trabalhos, né, com a Jéssica que envolvem aí esse autoconhecimento, tudo isso que quem me acompanha aqui diariamente sabe que eu sempre falo nisso e incentivo as pessoas, e aqui a gente é um canal para isso. E sempre incomodei a Jéssica para vir aqui no programa, né? Ela tem na história dela profissional uma grande comunicadora, ama comunicação, vamos ver a voz dela linda. E mais fortemente hoje, né, esse lado da terapia, né, Jéssica? Foi o teu chamado, a tua missão. Então, bom dia para você, né? A gente já se cumprimentou, já se abraçou. Bom dia para você que está em casa assistindo. Para mim é um prazer assim, imenso poder estar aqui, né? Tá arrepiada aí. Aceitando esse convite, a gente foi resistindo aí por um tempo, né? Mas até por uma coisa que a gente conversa com o Silvio, eu sou aluna do Silvio, né? Então eu sou uma filhote do trabalho dele. A gente ter muita convicção naquilo que a gente vai trazer e buscar trazer algo de valor que realmente vai contribuir com quem está nos ouvindo, né? Então eu realmente senti que esse era o momento, né, de estar aqui conversando com vocês. Faço muitas peripécias por aí, né? E aprendi com uma grande amiga minha, que é você, que chamado não é convite, né? Então hoje aqui muitas pessoas me agradecendo pela missão, né, que a gente está desenvolvendo. E a terapia mudou a minha vida. Tá? A terapia mudou a minha vida. Eu sou terapeuta porque a terapia mudou a minha percepção, primeiro de mim mesmo, né? De quem eu sou e do mundo ao meu redor. E isso faz com que eu seja hoje uma pessoa mais feliz, mais leve, tenha melhores relacionamentos e possa pensar em para que eu sirvo, né? Qual é o meu servir na humanidade. E um beijo para Grazi também. Outro dia, inclusive, eu estava estudando a lei do tempo, né? Estudando a lei do tempo, que agora eu estou mergulhada nessa lei do tempo, que é um tema aí que a gente vai trazer no programa daqui a pouco. Falava muito sobre essa questão do servir, né? Do sentido da vida, né? Não há sentido na sua vida se não tiver o servir dentro dele, né? Bom, Jéssica, entre tantos trabalhos na área da terapia que tu traz, né, para nós, para a humanidade, um deles acabou aí te chamando muito fortemente, que é trabalhar essa questão do complexo de inferioridade. Por que, Jéssica? Por que este tema? Por que esse tema? Bom, primeiro, pelo meu próprio processo, né? A maior parte das pessoas que trabalha com autodesenvolvimento, como o caso do Silvio aqui, né? Hoje ele se dedica à especialização de depressão, porque foi o processo dele, o processo de depressão. E algo em mim não fazia sentido, né? Depois a gente vai entrar um pouquinho mais na questão da síndrome do impostor. Desde que eu sou criança que eu escuto que eu tenho muito potencial, né? Que eu brilho, e na maior parte das vezes ouvi isso para mim, como você fez agora um elogio, eu preferia levar uma facada. Sério? Do que ouvir um elogio, né? Eu pensava assim, essa pessoa deve ser muito doida. Por que ela está falando isso de mim? Doía. Não recebia bem. Doía, né? Doía. Não, imagina, é capaz, né? Se coloca lá embaixo. De doer fisicamente, chega a doer no meu peito, né? Então, teve várias ocasiões, apesar de ser comunicadora, eu sou comunicadora desde muito jovem, foi um sonho que eu realizei de criança. Então, quem trabalha com comunicação, assim como você, nós estamos adaptados, acostumados com as pessoas nos elogiando muito. Só que nunca foi natural para mim receber um elogio, né? E o meu senso de valor... Como é que tu reagia?
eu reagia tímida. Tá. Né? Então, Aquele sorrisinho. eu recebia, mas internamente não era são real. Seus olhos. Né? Imagina, são seus olhos. E lá dentro, as vozes, né? E as minhas... As minhas já têm nome. A tua tem nome? Ai, adorei essa. Eu vou botar o nome, já vou batizar depois. As minhas têm nome. Vamos resolver sim, organizar esse negócio. Vamos, tá todo mundo organizado, adorei. Tá bagunçado, mas tem gerência. Ai, adoro. E isso me afetou muito em relacionamentos, né? Então, imagina. Não conseguia ter principalmente em relacionamentos amorosos, né? Não conseguia ter um relacionamento firme, um relacionamento alinhado. Me afetava muito profissionalmente, porque eu não conseguia entender o que é que as pessoas viam em mim. As pessoas diziam, você tem potencial, mas eu não conseguia perceber aquilo ali que as pessoas estavam falando. E automaticamente isso afeta você financeiramente. Né? Então, uma série de sensações, uma série de problemas na minha vida. Você falou sobre criança interior, eu aprendi um tema, assim, uma forma de falar no final de semana de uma pessoa que ela disse, eu vim para trabalhar minha criança interior ferida e descobri que eu tinha uma creche ferida. Né? Olha! Então, eu descobri ao longo do meu processo terapêutico, né, eu faço terapia intensiva há muitos anos já, que eu tinha uma creche ferida e que o meu trauma tinha um trauma. Né? Era bem sério, assim, o meu contexto da minha história. E na minha infância, e que não é culpa de ninguém, isso já está muito bem resolvido, né? E as partes que ainda não estão bem resolvidas, a gente está na caminhada para resolver. A minha percepção de alto valor, ou seja, do meu lugar no mundo, né, do quanto eu tenho validade para essa realidade, ela foi destruída na minha infância. Então, reconstruir, porque ela sempre esteve ali, mas imagine como uma pérola, um diamante escondido embaixo de um monte de folhas, talvez, né? Eu precisei cavocar, encontrar essas partes que estavam perdidas para então remontar a percepção de alto valor sobre mim. Então, eu escolhi, né? Por condução, por sugestão, obviamente, eu gosto de dizer que eu tenho os melhores mentores do mundo, né? Eu tenho a Deva e o Silvio, que estão ao meu lado. A Deva é a esposa do Silvio, gostaria muito que um dia ela estivesse aqui. Eu também, maravilhosa. Gostaria muito. São meus mentores, têm me acompanhado aí, né, ao longo desses anos. E aí eu percebi esse chamado para ajudar as pessoas. 100% dos pacientes que nós trabalhamos hoje, tanto eu quanto o Silvio, os outros, né, hipnólogos que trabalham na nossa clínica, 100% das pessoas que a gente atende tem algum grau de complexo de inferioridade. Então, imagine numa escala, como uma escada subindo, no topo nós temos a depressão e em uma escala abaixo nós temos o complexo de inferioridade. Então, todo aquele que tem depressão tem complexo de inferioridade. É um degrau que a pessoa subiu, entende? E o contrário, não necessariamente. Se eu identificar que eu tenho ali um processo de complexo de inferioridade, não significa que eu vá desenvolver depressão. Mas a probabilidade é muito grande, se não for trabalhado, né? Não quer dizer que se eu percebo que eu tenho um complexo de inferioridade, que eu já estou com depressão. Mas com certeza eu estou criando um caminho. Percepção, uma palavra que tu usaste aí que para mim chamou a atenção, assim, que eu acho que é uma palavra-chave aí nesse trabalho, né? Tem como eu me perceber se eu tenho algum complexo? Porque a gente tem ou a gente tem em alguma área? Pode acontecer uma disseminação por todas as áreas da vida, dependendo do grau, né, onde está esse complexo de inferioridade. Ou seja, se você teve situações específicas na sua infância e hoje você já tem uma certa idade, e a gente brinca, né? A 30 é a idade do sucesso, eu vou fazer 32 agora, e aí você vai olhar para esse sucesso, né? Aqueles parâmetros que a sociedade diz, você tem que ter o carro, tem que ter o filho, você tem que estar bem estruturado na profissão, casado, ter casa própria, viajar, ir para academia, meditar, né? Tem todo um contexto do que seria o sucesso. E então, essa fase, né, a partir dos 25 anos, 30, 35, quanto mais velho você for ficando, ele vai ficando maior junto com você. E aí ele já pode estar num contexto de estar afetando todas as suas áreas. Mas, por exemplo, eu posso ser muito bem sucedido
Tá. na minha profissão, mas na hora de me relacionar, de me envolver, de chamar um cara para sair, de chamar uma garota para sair, eu me sinto extremamente inadequado para isso. Tá. Né? Como que a gente começa a perceber o complexo de inferioridade? Por que complexo? Porque é uma série, né? Um complexo, imagina um complexo de apartamentos. Tá. Né? É uma série de pensamentos, sentimentos e ações que nós temos que fazem eu me perceber inadequado perante as pessoas ou sempre perceber com muita facilidade que o outro tem mais valor que eu. Tá. Deixa eu entender uma coisa. As crenças, né? As famosas crenças limitantes aí que hoje todo mundo, né? Clichê. Virou um clichêzão. Essas crenças que a gente consegue identificar em si, né? Ou, às vezes, outro dia eu estava pensando, será que eu mesma não introduzi essa crença de que eu tenho essa crença? Olha onde é que eu estou indo. Paradoxal isso. Essas crenças podem estar relacionadas com o complexo de inferioridade? Eu perguntei na área, porque assim, vou dar um exemplo, para eu tentar ser mais claro. Eu tenho uma crença, eu tenho que começar a mudar, essa aí está nas minhas frases lá. Existe uma crença em mim. Existe uma crença em mim de que eu não sou uma boa vendedora. Tá? As pessoas veem em mim um super mega potencial. Jamais, você é comunicativa, bonita, imagina quem que não vai querer comprar alguma coisa, de nada, aí vem um monte daquelas vozinhas, depois vou dar nome para elas. E então eu tenho nesta área específica um complexo ali de um monte de coisinhas que eu mesma digo para mim, que formam esse grande problema, que eu considero um grande problema na minha vida, porque ele vai afetar outras áreas, né? Porque, por exemplo, imagina, se eu for viver de vendas, se eu for viver de comissão, né? Tô ferrada, né? Eu posso caracterizar esse meu complexo aí de crenças em relação a esse tema como um complexo de inferioridade? Pode ser um nível. Tá. Obviamente que cada caso é um caso e precisa ser analisado. Por exemplo, crença de que eu não sou uma boa vendedora. E aí, na correção da fala e da fala interior, que é um dos lugares onde a gente pega o complexo de inferioridade, é na qualidade do diálogo interno, chamado de QDI. Vou anotar isso. Qualidade do diálogo interno, né? Tá. É começar a fazer essa observação se a qualidade do diálogo que eu tenho comigo mesma, ele me leva a crescer ou me leva a me diminuir. Tá? QDI fica mais fácil de... Tá, QDI. Tá. Então, nesse caso específico, existe uma crença em mim de que eu não sou uma boa vendedora. Como que a gente faz para desconectar uma crença, ou seja, para esmiuçar ela, para entender qual é a verdade por trás disso e em que momento que eu comecei a acreditar nisso? Existe uma crença generalizada, uma crença social, de que vender é algo ruim, de que vender é algo chato, porque a maior parte de nós temos uma experiência desagradável com um vendedor chato. Né? Então, a gente passa também a ter uma percepção de que vender não é uma coisa legal. Essa crença... o sujeito não deu certo em nada, então virou vendedor. É meio isso. Essa crença realmente pode ser um conjunto de crenças. Tá? Um caixinho de uva. Imagina um caixinho de uva, né? É um conjunto de crenças. Nesse aspecto, em um nível, pode sim ter um tom de inferioridade. Ou seja, eu não me percebo boa o suficiente para exercer essa função. Ou não consigo ter percepção do meu valor nessa área específica, portanto, o que eu tenho para oferecer também não tem valor e as pessoas não vão perceber o valor e não vão comprar. Então, para esse caso específico, fazendo uma análise muito superficial, sim, pode ser um tom de inferioridade. E o que é a síndrome do impostor? Ela está relacionada ao complexo de inferioridade? Com toda certeza, né? Então, eu sofri durante muitos anos, né, com a síndrome do impostor. Eu não sabia que tinha nome,
o que eu sentia. O que é síndrome do impostor? Eu levei muito tempo para identificar, né? Que era por uma sugestão de uma pessoa que me conhecia. E aí um dia ela me deu um toque, ela disse, Jéssica, eu escutei alguém falar lá num vídeo... eu já escutei esse termo. Que existe um negócio chamado síndrome do impostor. Será que não é isso aí que você tem? Eu entrava em umas noias, assim, terríveis com relação... Primeiro, síndrome do impostor, ela está correlacionada à minha percepção de merecimento. Tá. Ou seja, eu ia lá, eu fazia algo maravilhoso, fazia algo bom, voltado à minha profissão, geralmente, né, mais conectado com esses aspectos de profissão, e as pessoas vinham me trazer elogios e agradecimentos e bater palmas, e eu não conseguia receber. Ou seja, a síndrome do impostor é você estar num local e você está no momento fazendo o que você sabe fazer, aquilo que você tem para entregar, e você não conseguir perceber o valor que aquilo tem para o outro. Ou seja, eu não consigo perceber que eu mereço o que eu recebo de volta sobre aquilo que eu estou oferecendo. E por que é uma síndrome, né? Não é um sentimento? Porque ele se espalha dentro de você pelos pensamentos e pelos sentimentos. Então, ou seja, a síndrome é porque tem muito daquilo e passa a acontecer constantemente. E é mais comum do que se pode imaginar. A gente tem um grande nome no Brasil hoje, no autodesenvolvimento, ela é médica também, que é a doutora Ana Beatriz, é um grande nome para nós que gostamos de estudar nessa área. Essa mulher, para tu ter uma ideia, ela tem 15 livros sequenciais. Já é difícil escrever um livro, você imagina escrever 15 em sequência, né, correlacionados. E ela sofreu muito com a síndrome do impostor. E ela conta uma história que um dia ela estava na faculdade de medicina, ela não fazia ideia de como ela tinha entrado na faculdade de medicina, e sentada ali, assistindo a aula, ela tinha certeza que alguém da direção ia entrar na sala de aula e ia dizer assim, o que tu está fazendo aqui? E eu tinha muito essa sensação. Dando palestra, gravando vídeo para o YouTube. Nossa, fiquei arrepiada agora. Ou dando uma entrevista como essas. Né? Nesse nível? Alguns anos atrás eu estaria aqui dando essa entrevista com a certeza que daqui a pouco alguém ia entrar aqui e ia dizer assim, ó, mentirosa, tudo que tu está falando é mentira. Sabe? Para quem sofre disso, é horrível, é horrendo. E isso me levava para um outro nível de crise, que é o isolamento. Né? Então, eu chamava esse aspecto de casulo, né? De eu ficar, sei lá, uma semana trancada, não saía de casa, não conversava com as pessoas, não queria que as pessoas conversassem comigo, eu não queria que ninguém me pedisse me perguntasse como é que eu estava. Houve momentos do Silvio precisar ir lá na minha casa me resgatar, né? Lá, vamos sair de casa, vamos tomar um banho, vamos, né? Porque é muito aterrorizante, né? Então, em momentos assim... porque se a gente pensar na palavra, né, impostor, o que vem à mente da gente? Alguém que nos engana, né? Alguém que está trapaceando, né? Então, esse alguém sou eu mesmo. E esse alguém sou eu mesmo, né? É um dos personagens que mora em mim. É a percepção que você tem de si. De si. E você acha que, de repente, o outro também está vendo isso. Quando eu comecei nas minhas atividades como terapeuta, a fazer atendimentos, né? Foi quando ele se apresentou mais forte, né? Eu digo ele porque eu chamei ele de impostor, então, dessas personalidades, dessas vozes na minha mente, foi quando ele se apresentou mais forte, porque aí eu estava ajudando pessoas, né? E nós somos terapeutas, mas nós temos os nossos desafios pessoais, nós estamos em pleno processo de desenvolvimento, né? E aí vinha a pessoa dizer, nossa, Jéssica, você mudou minha vida. E lá no fundo o impostor dizia assim, não dou conta da minha vida. Como é que eu estou ajudando alguém? Né? E há algo muito lindo no ajudar o outro, no ajudar o próximo com aquilo que você vem aprendendo. Por quê? Porque quando eu ajudo você, eu estou me ajudando. Claro, a gente se cura junto. Né? Quando eu ajudo você a desatar um nó, seja com teu pai, com a tua mãe, automaticamente eu estou fazendo isso comigo, né? Eu gosto muito de uma frase que diz assim, ou todo mundo vai ser feliz ou ninguém vai. Né? Então, ajudar o outro... nós, como escolha profissional, mas não quer dizer que você tem que ser terapeuta para fazer isso, você pode fazer isso de várias formas, o crescimento que a gente tem a partir do momento que a gente decide ajudar as pessoas com o nosso conhecimento,
ele é muito impactante na nossa vida. Então, assim, os primeiros tempos, os primeiros anos de atuação dentro dessa profissão, o impostor ele teve muito forte, até eu descobrir que tinha nome, até eu descobrir que era um conjunto de pensamentos, sentimentos e crenças derivados de traumas da infância, de críticas, tudo isso que o Silvio já colocou aqui, né? Essas entrevistas aqui, elas estão complementares, né? Estão se complementando. Infelizmente, eu fui criada num ambiente onde quem estava ali comigo era viciado em críticas, né? Em criticar, em comparar. E da onde que vem o complexo de inferioridade nesse caso, né? A gente tem dois extremos. A gente tem um extremo, por exemplo, em ambientes de infância, onde a criança é rejeitada de uma forma bem visível, né? E ela percebe isso nos gestos, nos olhares, nas palavras. E a gente tem uma outra ponta, que é aquela criança que é super protegida, né? Que é super... como se a criança fosse o rei da casa. Então, isso também, a probabilidade, vai desenvolver complexo de inferioridade. Ou seja, porque ela não vai encontrar no mundo a segurança que ela tinha no lar, né? E nessa ponta aqui, que é a ponta da rejeição, onde você passa a ter a percepção de si mesmo, porque o sucesso das nossas ações, ele está conectado diretamente com a imagem que eu tenho de mim mesmo. Então, o que o complexo de inferioridade causa? Distorção da autoimagem, ou seja, eu passo a ter uma autoimagem, a forma como eu me vejo, ela é distorcida, né? Ela é bagunçada, ela não tem valor associado. E aí, quando eu sou criado em um lar, e isso também pode ser de contextos sociais, né, cultural, na escola é muito comum, principalmente através do bullying. No passado, os professores também não eram tão preparados para essas questões, né? É bem comum a gente, como terapeuta, encontrar traumas nesse sentido, envolvendo a escola. Mas quando eu sou criado em um lar onde eu sofro uma rejeição visível, isso distorce completamente a imagem de quem eu sou. E aí eu me perco de quem sou. Então, vamos dizer assim, o teu ambiente na tua infância estava cheio de sementinhas ali. Estava cheio de sementinhas, muitas sementes. Tu chegou a desenvolver depressão? Sim, tive depressão. Eu não sabia que era depressão, né? Era um desânimo muito intenso. Aquilo que a gente falava, né, Silvio? Falta de informação, né? A gente não saber identificar. Né? Aí vem uma ignorante lá e fala, essa daí, né? Gente, ó, presta atenção. A depressão foi um dos problemas, né, que eu tive, que ela atinge o topo, né, dessa escada, que também foi detectado pelo Silvio, né, a depressão, mas foi um dos problemas. Tu citou aí, né, a gente tem o ambiente de casa, né, que, como disse a Jéssica, complementando aqui o que o Silvio trouxe. A gente tem questão da escola, o bullying Sim. é um negócio muito sério, tá? A criança é um serzinho cruel, né? Sim, eles são terríveis. Eles podem ser terríveis. E a gente tem vários contextos aí que podem desenvolver esse complexo de inferioridade. Dá para dizer que todo mundo tem um pouquinho? Todo mundo tem, né? É mais comum do que é mais comum do que se imagina. O tá rindo aqui. Acho que eu vou trazer o Silvio para cá. Existe uma coisa, Jéssica, que sim, ó, que é dolorosa, principalmente para nós mulheres, porque hoje é muito mais noticiado, né? A gente recebe mais as informações, a gente tem mais informação, a gente tem mais clareza, a gente tem mais ajuda, né? Amparo, apoio. Porque, não sei, eu não ouvia tanto quanto ouço e vejo hoje tantos casos de pessoas, inclusive famosas, conhecidas, trazendo à tona, né, de que sofreram abuso na infância. É muito mais comum e aterrorizante do que a gente imagina, né? E às vezes esses abusos podem estar lá no subconsciente, pode estar lá escondidinho, bloqueado, né, Silvio? Sim. Pode estar lá bloqueado. E com certeza isso é devastador. Sim. Né? É uma coisa assim que só a gente pensa, a gente já torce, embrulha tudo. E é muito mais comum do que a gente imagina, né?
Aí está uma grande... Nossa, um grande problema, uma semente gigante para o complexo de inferioridade, né? Esse tem sido o meu grande chamado terapêutico. E eu vou trazer um dado assustador para você e para você que é mulher que está assistindo a gente, assistindo nessa transmissão ao vivo ou depois em alguma gravação. De cada 10 mulheres que eu atendo, 7 passam. E aí vamos dividir aqui, abuso envolvendo sexualidade. Tá. Que a gente tem... Então a gente tem vários tipos a gente tem vários tipos de abuso. De abuso. Por exemplo, abuso sexual mesmo. Você usar a sua autoridade para aterrorizar o seu filho, isso também é um tipo de abuso. E isso precisa ser dito. Então eu tenho comprado, eu estou abrindo a porta, né? Estou estourando a porta do armário e eu vou comprar essa briga. Eu vou me emocionar falando sobre isso. Porque realmente, assim, o que isso causa na vida adulta de uma mulher pode ser aterrorizante. E 100% das mulheres que sofreram abuso na infância ou na adolescência, abuso sexual, e aí existem categorias, né? A gente tem o assédio, a gente tem o abuso e a gente tem a violência, né, sexual nesse aspecto. 100% das mulheres, até onde eu consegui analisar, pode ter alguma exceção, mas aí é exceção realmente, vão desenvolver complexo de inferioridade. Por quê? Primeiro pelo aspecto da invasão. Ninguém pede para ser abusado. Sim. Né? Apesar de uma educação totalmente errônea que a gente recebe nesse aspecto, que ao invés dos homens, dos meninos serem ensinados a não abusar, nós ensinamos as mulheres a se protegerem. A se proteger, né? Verdade. Obviamente que a proteção, né, você se ligar que existe, esse risco está no mundo, é importante, mas eu acho que essa educação deve ser muito mais voltada a ensinar os homens, os meninos a não fazerem isso, né, a não invadir o outro ser humano, seja um homem ou seja uma mulher, do que se preocupar que a mulher ela tem que se cobrir, ela tem que se retrair, ela não pode dar chance, né, para ser abusada. Então, primeiro a gente tem essa questão da invasão do meu corpo, né? Como que eu vou identificar valor em mim se alguém invadiu o meu corpo? Seja por um olhar, seja por um toque, seja por uma palavra, seja sendo violentada. Um segundo aspecto que é muito comum é o desenvolvimento de nojo do próprio corpo. Ou seja, eu fiquei suja e eu passo a ter nojo do meu próprio corpo, eu passo a ter nojo de mim. E o terceiro e mais grave, né, para mim é o ponto mais grave dentro da questão do abuso, é a culpa por ser abusada. Isso é muito mais comum. Verdade. Algumas pessoas não percebem, não sabem que se sentem culpadas pelo abuso que aconteceu, tá? Essa culpa está associada, quando crianças, né? E aí existem diferenças, né? Existem diferenças de curiosidade de crianças da mesma paridade de idade, né? E existe diferença de uma criança com um adulto, né? Que tem uma disparelhança de idade muito grande. Existe uma questão de maturidade mental aqui. Então, na paridade de criança, o menino e a menina estão descobrindo, né? Existe o aspecto da curiosidade. E muitas se sentem culpadas por ter sentido curiosidade, né? Da descoberta do mundo sexual, da energia sexual. E existe... Que às vezes pode começar bem cedo, né? Sim. 8 anos, 7 anos. Não, uma coisa que a gente não discute é que nós nascemos com a energia sexual. A gente não desenvolve ela lá, porque é adolescente, agora ela chegou na minha vida. Não, ela está desde que a gente nasce, né? E os efeitos biológicos disso também, né? Através dos órgãos sexuais. O outro ponto da culpa, e que é o pior deles, justamente por causa de uma educação errônea no aspecto feminino que nós recebemos, é de que se eu fui abusada é porque eu deixei. Eu fiz alguma coisa para ter merecido isso. Ou eu dei bola, ou eu não me cuidei o quanto eu deveria. A maior parte das pessoas que passam por abuso nunca contam para ninguém. Né? Então, geralmente, eu sou a primeira pessoa lá como terapeuta no campo, né? Sendo terapeuta, que ouço, né? A pessoa, é muito comum, cara, eu nunca falei isso para ninguém, você é a primeira pessoa que está me ouvindo a dizer isso.
por que nunca conta para ninguém se eu fui vítima de um abuso, né? Eu fui vítima de um abusador. Por que Essa pessoa não tem consciência que ela é vítima? Ela tem, mas a sensação de culpa na maior parte das vezes é e maior. vergonha. E vergonha, sim. Então a gente tem a questão da invasão, do nojo, da culpa, da vergonha. Vamos parar só nesses 4, pode ter mais, tá? Sim. Mas vamos ficar com esses grandões aqui. Se eu tenho essa percepção em mim e carrego isso durante 10, ter esses 4... 20 anos. Meu Deus do céu. O que você acha que isso vai fazer com a minha percepção de alto valor? Né? Então, assim, hoje eu fico muito feliz, Jô, que você abriu essa janela para essa conversa. Eu tenho, inclusive, parceiros muito respeitados, né, no universo do combate. Eu participei durante muito tempo em delegações do combate. A gente tem, inclusive, um dia nacional no Brasil, que é em maio, dia 18 de maio, do combate aos crimes, né, sexuais com crianças e adolescentes. Então, esse aspecto, existe políticas públicas, né, para combater. Agora, pouquíssimo se fala, né? Eu ainda não tive a oportunidade, por exemplo, de ver um vídeo, um debate de pessoas conversando quais são os efeitos do abuso sexual na vida adulta. Para onde que isso me leva na vida adulta? A quantidade de bloqueios que isso desenvolve numa pessoa adulta. A gente está dando foco aqui para as mulheres, né? Até por eu ser mulher também esse ser o meu público. Mas não acontece só com mulheres. Sim, claro. Né? Já tive a oportunidade de atender vários homens que também passaram pela questão do abuso sexual. E algumas pessoas nem sabem que aquilo que ela passou foi um abuso. Né? Exato. Então, eu fico muito feliz que você abriu essa janela aqui. Te agradeço muito do fundo do meu coração assim, por ter aberto essa janela. Porque não se fala de quais são as consequências do abuso sexual na vida adulta. E a gente precisa começar. Nós estamos no século XXI, em 2023, a gente precisa falar sobre isso. Precisamos, até porque são esses dados que são alarmantes, né? Porque a gente acha, é um caso aqui, um caso ali, porque é uma família desestruturada, de uma condição inferior ou não sei o que. Não, gente, é assustador. Cada vez mais, né, pessoas dizendo, olha, eu vou falar sobre isso porque por um processo aí da vida eu resolvi curar, olhar para isso, e aí também se engajam aí em trabalhos. É assustador realmente essa questão. Nossa, dá nem para... É pesada, né? É pesado. Percebe a energia que paira no ambiente, a gente trazer esse assunto para cima. Mas ele precisa ser olhado. Uma vez eu perguntei para uma amiga minha, psicóloga, que eu amo muito ela, eu disse para ela, por que a criança não fala? Né? Por que a criança não conta para um adulto que ela está sendo abusada? Ela disse, por 2 motivos. Ela é ameaçada, né? E se ela for contar para a mãe vai brigar com ela. Olha só, né? E ela não quer desapontar a mãe, né? E aí entra a culpa. E aí é onde entra a culpa. E a pessoa que manipula faz com que ela ainda se sinta culpada. Se eu falar para alguém, eles vão me culpar, né? E aí a criança se cala. Olha que coisa mais doida. E é o que tu tá falando. Que estrago que isso vai causar na vida daquela pessoa. Ao longo de uma vida, né? Ao longo de uma vida. O fator principal das crianças não contarem é medo. Ou medo do abusador, né? Que geralmente ameaça, né? Ele cria todo um cenário e a criança, por ter imaginação extremamente amplificada, fértil, consegue ver aquele cenário na imaginação dela, ou seja, ou eu vou fazer algum mal para você, ou eu vou fazer algum mal para a família, ou ele já propõe que ninguém vai acreditar nela se ela contar. Né? Isso também. Porque geralmente, em 90% dos casos, o abusador ele está no círculo de confiança, né? No círculo de confiança da criança, ou seja, no seio familiar, na maior parte das vezes, né? Ou em círculos de confiança onde a criança frequenta.
Então, a criança muitas vezes passa pela decepção daquela pessoa estar fazendo aquilo porque também era alguém que ela confiava. E aí ela pensa o seguinte, se eu confiava nele, ele está fazendo isso, as outras pessoas, o meu pai, a minha mãe, a minha avó, também confiam nele e vão confiar nele, não em mim. Então, basicamente, o porquê das crianças não contarem é medo. Ou seja, é medo do abusador, das ameaças que ele pode ter feito e medo do julgamento que ela irá sofrer caso ela venha contar, justamente porque não existe um processo de educação eficaz nesse sentido. Educação em casa, tá? Orientação em casa, tá? Então a escola... Para meninos e meninas, para meninos tá? e meninas, né? Inclusive a incidência com meninos também tem aumentado, né? E aí, Jéssica, tu que está entrando aí de cabeça nesse trabalho, né, tem um outro agravante hoje, né? Porque apesar de toda a informação que temos e das pessoas estarem, né, se abrindo para resolverem suas questões internas, hoje ainda a gente tem um agravante da internet. Sim. Né? Quer dizer, parece que ao invés da gente tentar conter o negócio, né, o negócio ficou maior e pior. Sim. Porque tu tá num ambiente que tu nem consegue ir lá pegar aquele cara e enfiar na cadeia. Tu não consegue. Tem vários problemas assim, nesse aspecto, né? Aí tem muita coisa boa na internet, desde que a gente saiba usar essa ferramenta maravilhosa, né? Uma tecnologia que veio para a nossa realidade para nos auxiliar nesse nosso processo evolutivo, mas continua sendo terra de ninguém. Né? E aí, se a gente parar para pensar, vamos trazer a questão do Silvio aqui de volta, né? Temos aí novamente o ambiente familiar, né? Porque normalmente, for acontecer um abuso digital, é em casa, né? Então, não estamos culpando pai nem mãe, tá? A gente precisa olhar para as coisas, né? Mas às vezes é uma falta de olhar, né? E o campo está fértil, né? A terra está ali, ó, fofinha, e as sementes estão aí, né? De repente, e o negócio, quando vê, já ficou grande. Então, é atenção, acho que a gente, né, tem que estar na presença, né? Eu deixo um alerta aqui. O que a gente faz, Jéssica? Eu deixo um alerta aqui para os pais para jogos de realidade virtual. Tá? Existem jogos e jogos. Né? Existe um joguinho lá que eu jogo sozinha, que ele é como um jogo gravado, onde eu vou lá brincar e passar de fases. E existem jogos de realidades virtuais que estão acontecendo ao vivo e que eu estou conectada com centenas de pessoas no mundo inteiro. Vou dar um exemplo, um jogo, nada contra o jogo em si, tá? Mas porque é uma situação que eu vi acontecendo na minha casa, com a minha filha. Ela tinha por hábito jogar esse jogo, e aí um dia, assistindo ela jogar esse jogo, dentro do jogo ela estava conversando com outro personagem. E aí eu perguntei quem era o personagem. Ela disse, é a minha amiguinha fulana de tal. Eu falei, quantos anos ela tem? Ela tem 10 anos. Eu falei, como é que você sabe que ela é uma criança? Porque ela me disse. E aí, naquele momento, virou uma chave na minha mente. Falei, não, peraí. Com certeza absoluta, existem adultos dentro desse jogo se passando por crianças. Então, fica esse recado, né? Existem ferramentas também de vigilância na internet hoje, né? Que você pode criar, existem métodos. É só ir no YouTube e procurar de uma forma muito fácil, muito simples, como você pode cuidar online da sua criança através de dispositivos e programas. Então, isso existe, é simples de fazer, e se você não sabe como fazer, vá no YouTube e busque essa informação, que tem vídeos explicando lá como que você pode proteger a sua criança online. E aprender a se proteger também, né? Porque não é porque a gente é adulto que a gente não está aí à mercê. Não está, né, à mercê, né? Jéssica, se alguém, né, se identificou aí com um complexo de inferioridade, seja o complexo todo ou só em uma ou só alguns apartamentos. Ou só alguns apartamentos, alguns cômodos, né? Alguns cômodos. Por onde a gente começa? O que a gente faz? Te procura? Me procura. Jéssica, socorro, socorro. Eu sempre digo assim,
nós, eu digo nós, do nosso ambiente de trabalho, Vocês né? têm que botar uma filial aqui em Araranguá. Por que não, né? Nós Por que temos não? a Signa Hipnose Clínica lá em Braço do Norte e atendemos online para todo o Brasil e para o mundo também. Então, a gente tem vários clientes no exterior, né? A gente atende apenas brasileiros no exterior, porque por uma questão de idioma não tem como fazer. Primeiro, como é que eu começo a perceber? Vamos pedacinho por pedacinho, né? Percepção, ó, a palavra-chave aí hoje para nós. O meu trabalho, ele envolve um contexto, que é o que eu tenho me dedicado há muitos anos, que se chama autoobservação. Tá. Então, eu vou voltar um pouquinho naquilo que a gente já conversou. Comece a observar o seu diálogo interno, o QDI, a qualidade do diálogo interno. Observe se esse relacionamento que você tem com essa voz ajuda você a crescer ou ajuda você a se diminuir. Comece a perceber, também fica de olho em você. O que é perceber? Fica de olho, faça essa análise com você. Se você se compara facilmente com as pessoas e nessa comparação percebe que o outro tem mais valor do que você. E aí nós estamos no meio de uma pandemia com a internet e redes sociais, onde a gente tem uma leve impressão que está todo mundo rico, bonito, né, viajando, bem-sucedido. Quer ver Dia dos Namorados, mas é um amor que nunca vi tanto amor. Né? Feliz, malhado, rico. Ai, eu me né? Então, assim, a gente estava falando do aspecto da internet para as crianças, mas a gente precisa falar sobre isso, tá? Se tornou um grande gatilho e tem contribuído muito para o complexo de inferioridade a questão da internet. Né? Nossa, muito. Ou seja, eu vou dar um exemplo aqui, assim, se você olha os colegas da escola, e se por um acaso você vê os colegas da escola lá, a galera que estudou contigo, e o fulano tem um carro, e está viajando, e tem lá um corpo malhado, né? Parece que aquela pessoa está muito feliz. Gente, tanto eu quanto a Jo, nós trabalhamos com mídia. E o que acontece na frente, quem vê aqui as câmeras não sabe o que acontece nos bastidores. Então é muito fácil a gente imaginar que a vida do fulano e do ciclano é muito mais legal que a nossa e que a nossa tá barranco abaixo. Então, se você se compara muito facilmente ou se você se sente facilmente inadequado no ambiente que você está ou com os elogios que você recebe, se a tua percepção do teu merecimento para coisas melhores na vida é baixa, isso já é um indicativo que talvez você esteja trilhando o caminho do complexo de inferioridade. E aí você se identifica com isso que a Jéssica está falando aqui. Vai fazendo checklist, né? Checklist. Nossa, excelentes dicas. Deu check aqui. O que eu faço agora? Você pode conseguir sozinho mudar essa percepção? Pode. Tá? A gente tem capacidade. É claro que isso envolve disciplina, estudo, bons livros, boas informações através da internet. Só que o caminho mais fácil ainda é recebendo ajuda. De ajuda. A gente precisa de ajuda. Recebendo ajuda, né? Então, essa é uma das coisas que o ser humano precisa aprender, né? A gente precisa de ajuda profissional. Receber ajuda. Se a gente precisa lavar um casaco de pele e vai enfiar na máquina, não, você vai procurar uma lavanderia, né? Exatamente. A gente precisa de ajuda profissional para cada coisa, né? Precisamos da Jéssica. E aí, o que a gente faz? Não necessariamente tem que ser só a Jéssica. Mas né? quem está aqui hoje é a Jéssica e o Silvio, né? Então... Mas assim, sou muito boa também no que eu faço. Já era com e demorei tempo. Demorei tempo, né, para construir. Chutou ele? Chutei, botei. Ai, quero chutar o meu também, Jéssica, pelo amor de Deus. Então... Tá, então, te achamos como? Tá. O Instagram já tá passando aí. O Instagram tá passando? Tá. A gente tem o meu canal no YouTube também, busca lá, Jéssica de Jesus, a gente tá com 100 vídeos lá, né? Olha. Bem legal, tem um monte de conteúdo. Não posso esquecer. Todo domingo, né? Por enquanto a gente está reformulando. Não tá mais? A gente está reformulando, sim. Não... Tem um projeto novo aí na boca para acontecer que eu ainda não posso contar, então esquece, porque ainda não está fechado. Tá. Mas eu sei que você ia falar, você ia falar das lives que a gente tem. Vai voltar. A gente vai voltar. Tem que voltar a falar do Observador também, né? Vamos falar do Observador também. O meu desejo é fazer uma turma aqui na cidade de Araranguá. Vamos. Né, que é um dos projetos que eu tenho aí.
quando você entra lá no meu Instagram, tem acesso a todos os dispositivos lá, né, que o pessoal cuida lá. Então, tem o YouTube, tem curso online à venda, tem o meu WhatsApp, você vai entrar em contato direto comigo ou você pode simplesmente mandar uma mensagem lá no direct que eu respondo também. Então, não é muito difícil me achar, não, né? E dificilmente você também vai esquecer meu nome, né? E Não qualquer tem muitas coisa, Jéssicas de Jesus por aí. E qualquer coisa fala comigo, que eu passo o contato dela, tá? Jéssica do Céu. De Jesus. De Jesus, né? Essa é, olha, tinha que ganhou o nome bem certo mesmo, né? A Jéssica de Jesus, porque o trabalho é um trabalho abençoado mesmo aí pelo divino. Com o mestre desse aí também, né? Você sabe que o meu nome foi um dos problemas de complexo de inferioridade durante muito tempo, Eu tá? tive problema sério com o meu nome também. Resolvi aos 43 anos de idade que eu assumi a Jomara. A gente tem tanta história nessa vida, né? Meu Deus do céu. E aí vai pegando os complexos de inferioridade no nome, na aparência, em cenários imaginários, né? Porque às vezes é só na nossa imaginação o monstro também. Jéssica, que dizer, né? Se largar lá de Braço do Norte de manhã para estar aqui com a gente, para compartilhar conhecimento deles. Espero que vocês aproveitem, tá? É um presente aí que a gente traz, né? Através do TV Sul Mulher, poder ter acesso a esse tipo de informação, né? Às vezes vira a chave. Eu sempre acredito que tem alguém do outro lado da telinha que é tipo aquela frase assim: nossa, esse programa hoje foi para mim. Tipo, para mim é sempre. Então aproveite essas dicas, reflita, veja o programa, assista o programa depois de novo. De repente, às vezes a gente perde alguma coisa para virar uma chave aí. E se você sentir que precisa de ajuda, se você passou por um abuso, deixa isso lá, que não quero ver isso, não quero ver isso. Olha para aí, busca ajuda, né? Já conversar, não aqui os profissionais ou algum profissional que você conheça, mas não deixa isso embaixo do tapete, né, Silvio? Porque uma hora você tropica naquilo que você escondeu embaixo do seu tapete. Ó. E aí? E aí cai. Mas é linda, né? Ai, esse cabelão. Eu tenho um cabelão. Quem sabe eu já tenha tido, né, em outra vida, né? Mas agora vamos contentar. É lindo, lindo. Pronto. Tá lindo. Sai daqui, impostor. Né? Eu tô louco para dar nome pro pessoal. Hoje de noite nós vamos entrar em reunião aqui. Estão escutando? Então, nós vamos entrar em reunião hoje à noite. Ô Jô, eu digo o seguinte, que é um... Vai faltar braço! Não, eu digo que ainda bem que eu nunca precisei no psiquiatra, né? E porque se ele pergunta pra mim se eu ouço vozes, eu digo, as minhas têm até nome. As minhas têm até nome. As minhas também vão ter. Ai, gente do céu, é muito bom. O bom, sabe uma das outras coisas que eu descobri na minha vida? É que quando eu dou risada de alguma desgraça... Não, essa palavra eu não gosto mais de usar. Mas é uma coisinha na vida da gente, né? Que não era, assim, aquilo que a gente esperava. E a gente consegue rir disso, fazer piada. Para mim, isso foi um grande salto. Assim, eu digo que é minha maturidade, assim, né? Vamos onde você ressignificou. Levar a vida um pouco mais leve, né? Porque senão fica... E para tornar essa vida mais leve, a gente tem que ir lá olhar, né, para a densidade e dissolvê-la, né? Gratidão, meu bem. Um prazer imensurável. Estou muito feliz. Vai voltar mais vezes, hein, contar essas novidades. Ai, ai, ai. Agora ela vem falar para uma pessoa que tem ascendente em Gêmeos, curiosa, deixa assim, no ar. É o infarto aqui, né? Gente, seguinte, intervalinho e eu já volto pro nosso grande finale aí do TV Sul Mulher. Não saia daí.